Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Dica do Chico. Você já viu nas aulas 49 e 50 a aplicação da lei dos senos e da lei dos cossenos à resolução de triângulos. Nesse episódio farei um resumo do que foi visto nessas aulas e darei uma dica de como escolher o método de resolução do triângulo. Como você sabe, há 6 medidas relacionadas a um triângulo. Essas medidas são o comprimento dos 3 lados e as medidas dos 3 ângulos internos. Se conhecermos 3 dessas 6 informações, poderemos usar a lei dos senos ou a lei dos cossenos para determinar as 3 informações que faltam. Mas qual dessas leis a gente deve usar em cada caso? Para definir isso, é preciso olhar com mais detalhe as informações que são fornecidas. Em função dessas informações, caracterizamos o problema de resolução dos triângulos em um desses 5 casos apresentados aqui. Olhemos cada um desses casos em separado, começando pela forma LAA. Na forma LAA, conhecemos 2 ângulos e o lado que não está compreendido entre esses ângulos. Olhando então para as informações disponíveis numa certa ordem, dizemos que conhecemos um lado, um ângulo e outro ângulo. Daí o nome LAA. Resolver um triângulo LAA significa determinar o ângulo B chapéu que está faltando, assim como os lados A minúsculo e B minúsculo. E como esses valores são determinados? Em primeiro lugar, determinamos a medida do lado A oposto ao ângulo A chapéu, usando a lei dos senos e os valores conhecidos de C minúsculo, A chapéu e C chapéu. Em seguida, o ângulo desconhecido B chapéu é determinado usando o fato de que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. E, finalmente, o lado B minúsculo é determinado mais uma vez com o emprego da lei dos senos. Passemos agora ao caso ala. Neste caso ala, conhecemos um ângulo B chapéu, o lado C e o ângulo A chapéu, que postos nessa ordem justificam a denominação ALA, ou seja, ângulo lado ângulo. Nesse caso, temos também um ângulo desconhecido que é C chapéu e 2 lados desconhecidos, aqueles que medem A e B minúsculo. Começamos então determinando o ângulo C chapéu, levando em conta o fato de que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. De posse então desse ângulo C chapéu, que é oposto ao lado C conhecido, podemos determinar os outros 2 lados usando sempre a lei dos senos. Veja então como é fácil resolver um triângulo na forma ala. Passemos agora à forma LLA. Nessa forma, mais uma vez, deveremos recorrer à lei dos senos, começando pela determinação do ângulo C chapéu. Observe que conhecemos o ângulo A chapéu e o lado a ele oposto A minúsculo, conhecemos o lado C minúsculo e vamos usar a lei dos senos para determinar o ângulo C chapéu oposto ao lado C. Agora, então, que são conhecidos os ângulos A chapéu e C chapéu, podemos determinar B chapéu usando o fato de que a soma dos ângulos de um triângulo é 180. E, finalmente, de posse do ângulo B chapéu, determinamos o lado B usando mais uma vez a lei dos senos. Uma vez vistos os 3 casos em que se aplica a lei dos senos, passemos agora àqueles 2 casos nos quais a lei dos cossenos deve ser empregada. Comecemos pelo caso LAO, que é aquele no qual se conhece 2 lados e o ângulo compreendido entre eles. Olhando então para a figura, temos o lado A, o ângulo B e o lado C, o que justifica a denominação lado-ângulo-lado ou LAO. Para determinar o lado que falta, que é B minúsculo, e os ângulos remanescentes A chapéu e C chapéu, aplicamos em primeiro lugar a lei dos cossenos para encontrar a medida do lado B. Em seguida, aplicamos mais uma vez a lei dos cossenos para determinar o ângulo A chapéu, que é oposto ao lado de medida A. Esse ângulo A chapéu também pode ser encontrado com o emprego da lei dos senos. Completando a resolução deste problema, encontramos o ângulo C chapéu,
usando o fato de que a soma dos ângulos de um triângulo é 180. Completando, então, os nossos casos de resolução de triângulos, vamos agora analisar a forma LLL. Nessa forma, são conhecidos os três lados do triângulo e deseja-se encontrar os três ângulos internos. Supondo que comecemos pelo ângulo A-chapéu, a forma de determinar este ângulo consiste em aplicar a lei dos cossenos, tomando cuidado de isolar aqui do lado esquerdo o lado A, que é oposto ao ângulo desejado. Se quisermos em seguida determinar o ângulo B-chapéu, repetimos a aplicação da lei dos cossenos com o cuidado de tomar aqui do lado esquerdo o lado B, que é oposto ao ângulo B-chapéu. Note que esse segundo passo também poderia ser resolvido usando a lei dos senos. E, finalmente, o ângulo C-chapéu que falta aqui na figura é determinado usando o fato de que a soma dos ângulos de um triângulo é igual a 180. Essas são, então, as 5 formas de determinar os lados e ângulos desconhecidos de um triângulo. Repare, entretanto, que os dados fornecidos precisam satisfazer algumas condições para que seja possível resolver os triângulos. Por exemplo, nos casos LAA e ALA, é preciso que os dois ângulos fornecidos, quando somados, forneçam um valor menor do que 180. Essa é uma condição natural, já que a soma dos três ângulos de um triângulo deve ser igual a 180, de modo que a soma de dois deles não pode atingir ou superar esse valor. O caso LLA é muito mais complicado. Já vimos que, em função dos valores de A, B e A-chapéu, esta forma pode não ter solução única ou ter duas soluções. A condição mais geral para que o problema na forma LLA tenha solução única é que o lado oposto ao ângulo conhecido seja maior do que o lado adjacente a esse ângulo. Repare agora que o caso LAU não tem condições, o que significa que, quaisquer que sejam os valores de A, C e B-chapéu, sempre é possível encontrar um triângulo. E, finalmente, no caso LLL, a condição necessária para que o problema tenha solução é que qualquer um dos lados seja menor do que a soma dos outros dois lados. Essa é uma condição muito conhecida associada aos triângulos e é chamada desigualdade triangular. Espero que agora você não tenha dificuldades para resolver triângulos.